Alô, amigos, Química Fácil, Potote ao seu dispor. Todas as minhas aulas até o momento foram extraídas do meu livro de Química Geral. Teremos depois Orgânica e Físico-Química. Então estou falando do resultado de 51 anos de trabalho em sala de aula. Por isso espero que seja fácil para você. Muito bem, hoje nós estamos na aula 36. Queremos falar sobre a separação dos componentes das misturas heterogêneas. Lembrando, a mistura homogênea tem aspecto uniforme. A mistura heterogênea tem partes distintas, que a gente chama de fase. E as regras fundamentais. Os gases sempre fazem um material homogêneo. Agora, cada estado físico é uma fase diferente. Se você tiver sólido, líquido e gasoso, serão fases trifásicas, 3 fases. E se você tiver sólidos diferentes, cada sólido é uma fase diferente. Então vamos conversar justamente com as misturas de sólidos. As misturas de sólidos será necessariamente heterogênea, porque cada sólido é um componente, é uma fase diferente da outra. Como é que eu separo os componentes de uma mistura heterogênea formada de sólido? Temos diversas formas. Uma delas chama-se de sedimentação fracionada. Muito bem. Pelo que a própria palavra fala, sedimentar é deixar para baixo, é deixar cair. Fracionada quer dizer apenas um dos componentes é que vai descer. O outro componente ficará lá em cima. Muito bem. Como é que a gente faz a sedimentação fracionada? Com líquido de densidade intermediária. Então, se eu tiver, por exemplo, areia, que é pesada, com serragem. Serragem, para quem não sabe, é a madeira lascada bem fininha. Aí fica uma serragem. Areia pesada com serragem super leve, usando água, necessariamente a água fica no meio, porque tem densidade 1, a serragem fica na parte superior, porque tem densidade menor, e a areia fica embaixo, porque tem densidade maior. Então, são separados pela densidade, após utilizarmos a água. Nesse caso, o líquido de densidade intermediária é a água. Há casos em que o líquido será benzeno, se você tiver uma mistura em que os componentes tenham densidade maior e menor que o benzeno, por exemplo. Benzeno é uma substância orgânica, tu vai conhecer bem. Bom, na sedimentação fracionária, queremos falar de uma palavra muito importante na extração de minérios. Os minérios estão todos misturados. E existe um processo chamado flotação, muito conhecido no Chile, da onde eles extraem o cobre. O cobre que faz os fios elétricos. O cobre é fundamental na economia do Chile. E ele vem misturado com outros minerais. O que se faz? Se faz a flotação. A palavra flotação lembra flutuar, flotar, flutuar. Flotação usando bolhas de ar, que arrastam para a superfície o mais leve dos componentes. Então, no caso específico do minério lá no Chile, primeiro se pulveriza toda a mistura e, através de ar comprimido e óleo, se faz as bolhas. O mais leve, que por acaso
é o sulfeto de cobre, o mais leve sobe com a espuma. Então, ao extrair a espuma da mistura, se tem o minério de cobre, do qual, posteriormente, vamos separar o cobre do enxofre, que forma o minério completo. Muito bem. Um fato prático acontecido há uns anos atrás, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê são continuamente poluídos, infelizmente, pela falta de compreensão da população, principalmente, e da falta do saneamento básico tão necessário. Não é só lá em São Paulo, não. Temos aqui no Rio a nossa queridíssima Baía de Guanabara. Quantos bilhões japoneses, quantos bilhões da ONU já vieram tentando despoluir? Lá no Rio Tietê, aliás, no Rio Pinheiros, usaram um processo inteligente, utilizando polímeros. Polímeros, você vai ver, é um material orgânico industrial. Neste polímero, que é super leve, injetando lá com bolhas, com sabão, com óleo, para provocar, ajudar a que o mais leve suba. Então, este polímero, ele provoca espuma que leva para cima a sujeira. Então, simplesmente recolhe-se a sujeira que veio tirada lá do solo que poluía o Rio Pinheiros. O processo pode ser um tanto caro devido a este tal polímero que se vai aprender. Bom, o segundo método que eu quero te falar nesta aula é a dissolução. Dissolução fracionada. Viu? O primeiro foi sedimentação. Quer dizer, um fica embaixo e o outro fica em cima. Agora eu quero falar dissolução. Você aprendeu de que certos compostos são miscíveis na água. Quando ele se mistura bem com a água, faz um material homogêneo. Se o componente for imiscível, ele não se mistura com a água, não faz material homogêneo. Muito bem, eu quero fazer uma dissolução de um dos componentes sólidos, com solvente de apenas um deles. Se eu dissolver apenas um deles, o outro vai ficar lá embaixo, e o dissolvido fica em cima. Claro, depois eu tenho que escoar a minha solução, e lá embaixo vai ficar o sólido. E depois terá outro processo de evaporação ou destilação para realmente retirar o componente que ficou misturado com a água. Bom, a dissolução fracionada, primeiramente, areia e sal. Aqui em cima foi areia e serragem. Serragem, material leve. Areia, material pesado. Agora eu tenho areia que não se mistura com a água, ela é imiscível, e sal que é miscível, se mistura com a água. Então, você deixou cair o sal naquele acampamento, algum desastrado deixou cair todo o sal. Ih, cara, ficar uma semana no mato sem comer comida salgada é o fim. Então, o que se faz? Recolhe-se areia com o sal e se joga água. O que vai acontecer? A areia que não se dissolveu fica lá embaixo e o sal com a água fica em cima. Aí você terá outros modos de tirar o sal da água. Escoando, aí fica com água e sal, aí evaporando, sobra o sal. Beleza, que bem que é fácil. Bom, desta dissolução fracionada, nós temos uma palavra também mágica, muito famosa, a palavra cromatografia. Cromos lembra cor.
cromatografia. O que vem a ser cromatografia? Podemos admitir aqui diversos sólidos. Cada sólido é uma fase diferente. Como é que eu vou separar esses diversos sólidos que estão nessa mistura? Esta mistura é colocada num papel filtro. Papel filtro é aquele em que tem grande aderência e o material, por capilaridade, ele vai umedecendo o papel filtro. O papel filtro vai umedecer. Bem, então eu vou pegar a cromatografia através de diferente velocidade de solubilização. Eles se dissolvem, esses sólidos se dissolvem em diferentes velocidades, em diferentes capilaridades. Alguns sobem mais rápido, têm maior capilaridade, outros menos rápidos ficam para trás. Então vejamos o nosso papel filtro. A nossa mistura sólida vai ser mergulhada num solvente. Aí é que está. Eu tenho aqui um solvente. O solvente é um solvente apropriado, dependente de quais sejam os sólidos misturados. Bem, a verdade é que se nessa mistura de diferentes sólidos eu tiver alguns que são solúveis, vão se dissolver. Vão se dissolver e, de acordo com a velocidade da solubilização e a velocidade da capilaridade, vão subir mais. Aí, quando eu retirar esse papel daquele solvente, eu vou ver que a mistura ficou bem pequenininha, ainda pode continuar a ter a mistura, e nós vamos ter os componentes coloridos, com cores. Aí que está a parte legal. A química na prática, claro que é mais linda do que a química que nós estamos fazendo num quadro. Bem, os componentes coloridos que foram extraídos da mistura. Como eles têm cores, é que se chama, por isso que se chama cromatografia. Gostou? Esses são os dois primeiros métodos para separar os componentes de uma mistura heterogênea. É quando eu separo pela sedimentação, usando um líquido de densidade intermediária. O líquido fica no meio, o mais leve fica em cima e o mais pesado fica embaixo. Bom, a flotação é a mesma coisa, utilizada para separar minérios, grana. Muito bem. Também usando ar comprimido e óleo. Aí o componente mais leve sobe. É por sedimentação. O segundo método, dissolução. Um deles se dissolve, o outro não. No caso, o sal se dissolve, a areia não. E o método famoso, cromatografia. Nessa mistura, vão se dissolver em velocidades diferentes. Então, eles vão subir o papel filtro em velocidades diferentes. E quando para de subir, quando você interrompe o processo, você vai ver que eles estão depositados em distâncias e cores diferentes. Química fácil, tote ao seu dispor.